Olá, pessoal, tudo bem? Então, estava aqui pensando em algumas coisas da disciplina de vocês, principalmente para o concurso nacional unificado. E eu queria deixar uma dica para vocês em relação ao federalismo fiscal, porque eu acho que é um assunto que nem muitos de vocês não sabem, não dominam. E, na verdade, é um assunto bem simples de ser entendido, tá? Então, por isso que eu vou deixar essas dicas aqui para vocês, tá? O que é o federalismo fiscal? De onde vem essa contextualização? Primeira coisa, a gente tem que entender o contexto. O federalismo fiscal, ele parte de um contexto de países de grandes dimensões, como é o caso do Brasil. Geralmente, países de grandes dimensões têm o quê? Tem um problema de desigualdade regional, desigualdade demográfica, desigualdade social. E isso pode justificar uma certa descentralização ou uma descentralização muito grande em relação aos recursos, a aplicação dos recursos públicos. Não sei se vocês lembram, a gente tem 3 funções do orçamento público, né? A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Na função alocativa é quando o Estado presta serviços, quando ele entrega bens à sociedade. E essa função alocativa de prestação de serviços, como por exemplo, serviço de saúde, serviço de educação, serviço, enfim, qualquer serviço público, talvez seja mais interessante por conta da eficiência alocativa que eles sejam aplicados de forma descentralizada. Inclusive, isso é o que defende os teóricos da descentralização. Por quê? Porque vai ser mais eficiente, porque vai atender o cidadão da ponta, ou seja, o cidadão lá da sua região, e vai atender às peculiaridades de cada região. Por isso que a função alocativa ela é mais interessante se aplicada de forma descentralizada. Agora, a função distributiva e a função estabilizadora. Distributiva é a distribuição de renda, como por exemplo, Bolsa Família. E a função estabilizadora, que é a questão da inflação e o pleno emprego. Essas funções, elas podem provocar um efeito de deslocamento das pessoas entre as regiões. E é por isso que é aconselhável que elas sejam políticas mais centrais, ou seja, feitas pela União, tá? E da mesma forma a tributação, né? Nós sabemos que a Constituição, ela reparte, por exemplo, as competências tributárias. E alguns impostos, por exemplo, é mais benéfico que eles sejam cobrados pela União, por conta de um efeito chamado efeito deslocamento, de mobilidade de pessoas. Qual seria esse imposto? Imposto de renda. Vocês já imaginaram, por exemplo, um imposto de renda sendo cobrado diferente num estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, cobrando imposto de renda diferente? Obviamente, isso vai provocar um efeito que nós chamamos de efeito de deslocamento, ou seja, mobilidade de pessoas. Da mesma forma, nós podemos, por exemplo, ter alguns impostos que podem ser aplicados nos estados e municípios e está tudo bem, como, por exemplo, o ICMS estadual, ISS municipal, porque isso não vai gerar essas questões de efeitos de mobilidade de pessoas. Mas alguns tipos de tributos, sim, vão provocar esse efeito de mobilidade de pessoas e vai ser mais interessante ser aplicados à União. Então, pessoal, federalismo fiscal é justamente falar sobre competências tributárias, ou seja, aquelas competências que a Constituição deu para instituição, arrecadação, previsão de determinados tributos, e ele vai dizer, por exemplo, o que é mais coerente, ou seja, ele vai indicar o que é para a União, o que é para os estados e o que é para os municípios, e também envolve a aplicação de recursos públicos, se vai ser mais interessante de forma central ou de forma descentralizada. Bom, essa é a minha dica, espero que vocês tenham gostado, é uma dica rápida, mas ajuda muito vocês aí nos estudos, principalmente do concurso nacional unificado, tá bom? Então, até a próxima!